dia a Oi, menina. todas. Um prazer ter todas vocês conosco e agradecer a Pati, né, por estar vindo bater um papo conosco sobre a sua trajetória, a sua vitória em relação ao câncer, para conscientizar e trazer para mais pessoas essas informações que podem salvar vidas. Então, convide pessoas da sua da sua rede para estar assistindo. Esse vídeo vai ficar salvo no meu canal do YouTube para que você depois possa ajudar a divulgar e levar essas informações tão importantes. Patrícia, muito obrigada pela sua presença e a palavra é sua. Bom dia, meninas. Quero agradecer a participação das que puderam entrar. E eu sei que quem não vê agora, como a Meire disse, vai ver porque vai ficar gravado, né? É um prazer estar com vocês nessa manhã. E eu, nesse momento, eu quero convidar vocês, a fazer uma coisa que eu sempre faço quando é uma palestra presencial, né? E a gente sabe que o virtual às vezes passa uma coisa de, assim, não passa aquilo que a gente gostaria, né? Eu, pelo menos, sou muito assim do toque, do abraço. Então, nessa manhã, eu quero convidar vocês, né, que estão assistindo essa live, a se abraçar. Quero que vocês deem um abraço bem forte em vocês. E através desse abraço, que você possa sentir o meu abraço, cada uma de vocês. Eu quero dizer que vocês são muito especiais. É, o câncer, ele mudou a minha vida para melhor, por incrível que pareça. Foi um momento muito difícil na minha vida, mas após a minha vitória, eu decidi que nada seria como antes, né? Que eu não permitiria que, da forma que eu entrei no câncer, eu saísse. Então, eu me tornei uma pessoa muito mais grata ao universo, né, a Deus, pela oportunidade de ter ficado aqui. E sabendo também que nada é por acaso e tudo tem um propósito. Então, eu decidi que esse propósito na minha vida seria. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. A princípio, agora eu quero saber se vocês já se abraçaram, como eu pedi. Podem abrir o microfone e fiquem à vontade. Sim, eu sim, é muito bom começar com esse Hum. abraço. Recebam o meu abraço. E agora, então, infelizmente, a gente não vai conseguir colocar o vídeo, né, e as coisas que eu preparei. É, mas aí a gente vai conversando. Então, Meire, eu acho que vale a pena o bate-papo, né? Então, vou começar a dizer como que foi o, o fato, né? Como eu descobri o câncer. E aí depois a gente vai batendo um papo, tá bom? Então, em fevereiro de 2021, né, eu, no auge da minha vida, né, estava na melhor fase da minha vida como profissional, na minha fase pessoal também. A princípio, eu quero me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Patrícia, eu sou intérprete de Libras, trabalho na área da educação já fazem 15 anos, 14, 15 anos. E sou uma pessoa conhecida pela minha força de vontade de viver, né? Desde muito cedo, eu tive que enfrentar muitas barreiras na minha vida. E quando eu achei que tudo que eu estava vivendo o melhor da minha vida, que nada mais poderia acontecer, porque, prazer, Lelê, porque eu já tinha enfrentado é, uma infância muito difícil. Depois eu enfrentei um relacionamento abusivo de 13 anos e reencontrei o meu grande amor em 2017 e estava vivendo a melhor fase da minha vida com toda a certeza do mundo, né? Mãe do Robson, que hoje está com 16 anos, mas quando eu fui diagnosticada, meu filho estava com 13 anos, 13 para 14 anos, e eu me vi numa situação muito difícil, porque eu
A primeira coisa quando vem o diagnóstico é que a gente vai morrer. Não adianta, não tem como, a falta de conhecimento, a gente não tem acesso. E por incrível que pareça, é uma das coisas que salvaram a minha vida, gente, foi uma conversa informal na escola que eu trabalhava, no almoço, né? E o que que acontece? Eu cheguei ali e uma professora que tinha tido câncer falou assim: olha, o perigo é quando vai para as axilas. E eu, durante 4 anos, tinha nódulos na mama que os médicos ginecologistas diziam ser nódulos de gordura. Então, eu sempre fazia o acompanhamento, né? Todo mês de janeiro ia lá e fazia o acompanhamento, fazia a ultrassom mamária, fazia o Papa Nicolau, né? E ia seguir minha vida. Porque os ginecologistas diziam que aqueles 3 nódulos que eu tinha na mama eram nódulos de gordura. Porém, de 2017 para frente, eles começaram a crescer. E aí o ginecologista falou assim: olha, se te incomodar, você procura, né, um cirurgião plástico para retirar, mas fica tranquila. E assim eu segui a minha vida tranquila, com 3 nódulos na mama, um na mama direita e 2 na mama esquerda. Quando foi na pandemia, eu fui num médico novamente, e aí ele disse que eu ficasse tranquila, isso era julho de 2019, não, julho de 2020, 2020, isso. E aí, o que que acontece? 6 meses depois, em dezembro, eu senti um caroço na axila. E aí eu lembrei da minha amiga. Lembrei de uma amiga falando isso, quando vai para as axilas. E aí aquilo ali já foi um alerta para mim. E meu marido já tinha me falado para fazer um plano de saúde, então eu fiz um plano de saúde. E com 6 meses de plano de saúde, né, eu encontrei um médico turrão. Então, assim, a primeira dica que eu dou para vocês é que a qualquer desconfiança, não procurem o ginecologista. Isso para mim hoje é muito claro. Médico que cuida da mama é o mastologista. Então, você sentir qualquer coisinha que é uma infinidade de coisas, né? A nossa mama, ela pode apresentar diversos tipos, tem cisto, tem nódulos calcificados, né? Tem nódulos de gordura, como era o caso da minha família. Então, eu vivia numa zona de conforto, porque o que que acontece? Na minha família, nunca houve nenhum caso de câncer. E já tinham casos de nódulos de gordura. Então eu vivia nessa zona de conforto, imagina, né? Quando eu fui nesse mastologista que ele passou a ressonância e a ultrassom mamária, e eu descobri numa noite terrível pelo Google que eu estava com câncer de mama, porque eu, curiosa, fui lá e abri o exame, estava lá o termo BIHARD-5, que mudou a minha vida de uma forma assim, de ponta cabeça, né? Você não tem para onde correr. Eu lembro que eu e meu esposo a gente começou a chorar, né? Eram quase meia-noite, né? Naquela noite terrível. Mesmo assim, eu segurei, porque quando eu li que o Bihard 5 ele tinha 95% de chance, e pela minha resiliência, eu falei 5% é muita coisa. Então, eu não vou me deixar abater, porque eu ainda tenho 5% de chance de não ser nada. E quando eu chego na minha mastologista, a doutora Fabiana, né, em um março, abril de 2021, ela falou que infelizmente dessa vez o Dr. Google estava certo, né? Porque realmente os nódulos eram altamente suspeitos e pior, com um estágio já avançado. Você tá muda, Meire, se estiver tentando falar. Tá muda ainda. Tá muda. Não é comigo, não? Tá, tá bom. E aí, gente, a doutora Fabiana ali naquele dia, né? Ela, além dela dizer que o doutor Google infelizmente estava certo, ela falou que
já estava num estágio muito avançado, porque um tumor tinha 10 centímetros e os outros dois juntos formavam mais 10 centímetros, 5 cada um, e as duas axilas comprometidas. E aí ela me disse uma frase de impacto. O que que acontece, né? Nós como mulheres, que tudo é conosco, né? Tudo a gente que tem que fazer. Ela disse que muitas mulheres chegam ao consultório e quando ela identifica algum nódulo suspeito, ela pede que as pessoas façam a biópsia. E as meninas simplesmente levam aquele papel para casa, colocam dentro da gaveta, vão resolver toda a sua vida, porque nós temos essa mania de achar que somos insubstituíveis para os afazeres, né, tanto doméstico como profissionais, como sociais, então a gente acha que não tem, não dá. Eu não vou conseguir fazer esse exame, eu não vou conseguir fazer esse tratamento porque eu sou insubstituível no meu trabalho. Eu sou insubstituível para o meu filho, para o meu marido. Mas eu estive diante de uma situação que eu fui obrigada a dar 10 passos para trás para que hoje eu pudesse avançar. Porque se eu não tivesse tido essa consciência, eu tenho certeza de que eu não estaria aqui contando essa história. A princípio eu não acreditava, assim, porque eu falei, doutora, pelo amor de Deus, eu não tenho câncer, né? Eu sou uma mulher de 35 anos, super ativa, né? Corria para lá, para cá, só tinha hora para acordar. Na época eu estava em dois empregos, tirando a minha habilitação, fazendo academia. Então, assim, numa correria, não sentia cansaço, não sentia nada. E uma coisa que tem muito peculiar nos nódulos, nos tumores de mama, é que eles não doem, né? Então, assim, eu estava com aquele caroço imenso na mama, mas ele não doía. Eu tinha uma mama muito extensa, né? Depois do tratamento foram retirados mais de 7 quilos de mama. E aí eu falei para ela, eu me recuso a acreditar que eu tô com câncer, porque é, isso aqui não faz parte da minha vida. Olha como que eu vou para lá, vou para cá. E ela falou, tem sim. E aí falou a frase de impacto para mim que foi: 2 meses para você é muito tempo. E aí, gente, naquela hora ali eu falei, pronto, 2 meses para mim é muito tempo. O que que significa isso? E hoje eu entendo pelo seguinte: eu já estava num estágio muito grande, a chance de estar com metástase já era muito grande, porque a médica disse para mim que eu estava com câncer há pelo menos 3 anos, no mínimo. No mínimo 3 anos. Então, hoje eu entendo aqueles olhares da mastologista, da oncologista, porque o meu quadro era muito grave. E aí eu tinha que entrar em quimioterapia o mais rápido possível, mas para chegar até a quimioterapia, tem uma série de exames que tem que ser feito, né? E eu tinha que correr com aquilo. Então eu me levantei nesse dia e fiz a minha parte, né? Gritei, esperneei, me joguei no chão, falei por quê de novo, logo agora, que castigo é esse, que karma é esse, o que está acontecendo? Mas depois eu me levantei e falei, né? Nesse vídeo que eu ia passar, falar isso, desistir para mim não era uma opção. E que se eu tinha lutado tantas batalhas já, aquela ali seria mais uma que eu iria vencer. E eu decretei isso dentro de mim com uma força extraordinária que eu achava que já tinha usado todas as minhas forças, mas o câncer fez eu usar uma força que é algo assim sobrenatural, né, o levantar, e uma coisa que eu fiz de muito importante foi que eu decretei a minha cura antes dela existir. Então, eu trouxe à existência essa cura dentro de mim. Eu lembro que eu cheguei em casa e a médica, né, a oncologista, eles são muito técnicos, né, eles chegam e falam o que é a real, e eles falam os termos que a gente tem que entender. E a partir do momento que eu entendi que se eu fosse fraca, o câncer me engoliria, eu fui mais forte que ele. E durante 1 ano e 1 mês de tratamento que eu passei, o câncer, ele nunca teve a minha mente. Ele nunca me teve.
né? Eu burlei o câncer de uma forma de que eu não me senti uma pessoa doente. Então, o que que eu fiz? O Dr. Google, ele parou de me engolir porque eu parei de colocar, por exemplo, quais são os malefícios da quimioterapia. Eu ia lá e colocava. Quais são os benefícios da quimioterapia? E eu passei a chamar a quimioterapia de gotas de cura. Foram 16 sessões de quimioterapia que eu passei, né? Nada fácil, não desejo para ninguém. Eu profetizo cura, né, na vida de todas as mulheres que eu conheço e que o câncer nunca mais encontre as pessoas. É o meu maior desejo, né, que essa doença ela pudesse, se eu tivesse um desejo que eu pudesse pedir a Deus, ao universo, é que essa doença ela fosse eximada do universo. Mas ali eu comecei a fazer tudo o contrário, eu comecei a ressignificar. Então, gotas de cura, foram 16 dias, né, 16 tratamentos, 16 sessões de quimioterapia que levaram o meu cabelo embora, coisa que eu achava que eu nunca conseguiria viver, que era assim, aquele cabelo cacheado que eu tinha, né? Se eu conseguia passar alguma coisa aqui, eu vou tentar mostrar para vocês as fotos de como eu era, né? E uma pessoa assim extremamente vaidosa, quem me conhece sabe, mas eu entendi que o cabelo era o de menos. Quando eu entendi que o cabelo era o de menos, gente, foi aí o start, porque a médica disse que o meu cabelo cairia, e aí, o que que eu fiz? Eu simplesmente comecei a assumir. Eu assumi a minha careca. Então, quem me conhece sabe, eu não usava peruca, né? Não usava peruca. Quando eu não estava me sentindo bem, eu ficava dentro da minha casa. Mas quando eu estava me sentindo bem, eu botava um belo batom vermelho, umas argolas bem grandes e ia para a rua exibir a minha careca. Isso me ajudou muito, porque eu me despi de uma vaidade que me fazia mal. Porque tudo que é demais, né, te atrapalha de alguma forma. Então eu me despi dessa vaidade e isso deu muito certo, porque eu andava literalmente despida de vaidade e de coisas fúteis, porque hoje eu vejo que tinha muita futilidade em algumas coisas que eu fazia e aquilo ali era uma coisa que era tão natural para mim. Eu lembro que eu chegava no salão e falava para as meninas: vocês não cortem o meu cabelo, porque vocês não sabem, vocês parecem o Edward Mão de Tesoura, vocês tacam a tesoura no cabelo das pessoas e Deus me livre eu ficar sem esse cabelo. E hoje em dia eu vejo que aquilo ali não era nada, né? E que bom, né, que eu consegui identificar que eu era muito mais que cabelo. Meire, você quer fazer alguma pergunta? Que aí eu vou procurar as fotos aqui. Não, na verdade, eu acho que eu quero é abrir para as pessoas, porque se de repente alguém tem alguma situação ou coisa para contar, eu tenho sim, de câncer, uma história. Enquanto vocês vão pensando e lembrando, eu vou contando a minha história com essa doença, né? Meu pai foi fumante por muitos anos, fumava, era o nosso calcanhar de Aquiles, porque eu achava que. E me incomodava o cigarro, né? Sempre incomodou. E eu implicava muito com ele. E teve uma situação de que eu tinha uma filha só, e aí ele me cobrava, né? Quando eu iria ter um outro bebê, e eu dizia, quando você largar de fumar, e aí ficava naquela guerrinha, aquela pirracinha. E quando eu descobri a segunda gravidez, eu falei para ele, olha, né, eu acho bom você parar de fumar, porque eu cumpri minha parte. Aí foi aquela festa e tal, mas ele teimou, ele insistiu, ele fez acupuntura para parar de fumar, e aí quando ele fez, ele sentia aversão,
E aí ele achava impossível que aquelas agulhinhas na orelha fizessem com que ele tivesse nojo do cigarro. E ele insistiu e aí voltou, infelizmente, né? E a gente, como filho, não tem muito poder sobre isso, né? Infelizmente, ele foi e ele começou, ele estava adoentado, estava afastado e começou a ter muita tosse e foi horrível a maneira como eu descobri, porque eu fui levando meu pai para o hospital pensando que ele estava com pneumonia, né? E aí, chegando lá no hospital, a moça que faz a triagem pediu, perguntou para ele o que, que ele tinha. Ele falou assim: Ah, eu tô achando esquisito, porque às vezes eu leio as coisas, eu sei o que está escrito, mas eu não entendo. Aí a moça, nossa, como assim? Lê aqui esse papel para mim. Aí ele lia, falei, e o que que quer dizer? Então, eu disse que eu não sei. Aí ele, interessante. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um exame para você e vou mostrar para um amigo meu, né? E aí eu, emputecida com a moça, falei, mas moça, a chapa do pulmão? Porque ele tá com pneumonia, né? Você tem que ver isso. E aí a moça falou assim, não, vamos pedir para ele fazer esse exame na cabeça, porque o que eu tô desconfiando é algo mais sério do que a pneumonia. Ela achava que ele estava com um tumor no cérebro. Aí eu fui, fiz lá o exame, e quando nós fomos fazer, mostrar para a médica que ia examinar, ela falou, e essa tosse, né? Falou assim, então, eu trouxe por conta da tosse. Era para ter tirado o raio-x, mas a atendente lá achou melhor mandar para a senhora. Ela falou assim, vamos pedir os dois. Então, ele já fez os dois exames. E o que eu descobri é que ele estava com câncer no pulmão, com metástase no cérebro. E assim foi muito rápido a partida dele. A gente descobriu em julho e em setembro ele se foi. Então, quando eu vi esse convite da parte, né, para a gente ajudar a divulgar, eu falei, não, tem mesmo que divulgar, porque é sorrateiro, e assim, quando eu descobri e a médica foi dar para ele esse diagnóstico, falou assim, olha, o senhor tem um câncer, né? Aí ele, mas hoje em dia o tratamento do câncer está rápido, né? Aí ela, sim, tem chances de sobrevida, sim, dá para fazer tratamento, mas o senhor está no grau 5, né? E a gente faz normalmente esse tratamento do grau 3. E ele, tudo bem, eu faço o tratamento. E foi. Só que não deu tempo, né? E quando eu fui conversar com a médica falou assim: Você entendeu quando eu disse para você que ela contou, né, que o pai dela também tinha tido câncer e que ele tinha feito o tratamento? Ela falou: Você entendeu o que eu disse? Eu falei: Sim, doutora, que o seu pai era um caso que tratável e o meu já está mais avançado. Eu entendi. Eu falei: E eu sinto remorso, porque ele está com essa tosse desse pigarro há anos, mas a gente achava que era por conta do cigarro, que ele fumava muito. Ela falou: não tem como você saber, não tem. Eu sou médica e eu não consegui, né? Quando eu descobri do meu pai, ele já estava no grau 3. Você não se culpe. Então, se de repente você tem alguém na sua família, né, você perdeu ou que, né, descobriu num grau mais avançado, acalme seu coração, né? Porque também não é responsabilidade nossa, né? Mas se você sente qualquer coisinha, por favor, vá ao médico, vá fazer, principalmente agora que a gente sabe que o médico correto no caso da mulher é a mastologista para Isso. procurar e não o ginecologista, porque ele não tem o conhecimento técnico, né? Então, fica aqui o alerta. Aí a Lê já A- conseguiu achar as fotos aí, né, Lê? A Paty já conseguiu? É que eu tô vendo a Consegui. Lêzinha aqui. Você está vendo aqui, vocês estão vendo a foto, né? Essa era Sim. eu quando eu fui diagnosticada, gente. Era esse cabelo que eu tinha muito ciúme, né? É um corpo que eu sempre, com muita luta, muita dieta, né? Nunca tive paz em relação a isso, porque eu vivia de dieta. E era uma coisa que me fazia muito mal, porque a não aceitação, né?
mas eu tenho um diferencial que eu sempre me cuidei, tá? Eu sempre me cuidei, sempre fiz como toda boa professora, né? Toda boa pessoa que trabalha na educação, eu aproveitava o mês de janeiro para fazer os meus exames de rotina. Então, isso que a Meire falou é muito importante, né? Nós temos que ser assertivas em diagnóstico, porque o câncer ele tem cura, né? O câncer de mama, então, é um câncer que a minha médica disse que é um dos cânceres com maior potencial de cura. Porém, o tempo ele é inimigo dessa doença, né? Por conta da metástase, por conta da forma veloz com que essas células se multiplicam no nosso corpo. Então, não tenham medo de investigar, porque tem gente que fala assim: a gente vive numa sociedade, né, que a falta de informação tem ainda coisas assim, tabus e falas que são muito assustadoras, principalmente pelos homens, né? Os homens, eles não são igual a nós. Então, eu conheço pessoas que falam assim, eu que não vou ficar catucando doença, porque quando descobre, olha, se ele não tivesse descoberto fulano, a fulana estaria viva, porque descobriu com 2 meses se foi. E não é bem assim. O tempo, ele é o nosso aliado, ele não é o nosso inimigo. Então, gente, a minha grande dica para vocês mulheres é que cuidem-se, né? Nós não temos competência médica, clínica, para nenhum diagnóstico. Então, a minha médica, né, que se tornou minha amiga, minha oncologista, ela sempre fala assim: é melhor pecar pelo excesso, porque a nossa vida, ela é algo único, né? Então, ela sempre passa mais exames do que eu gostaria de fazer, ela sempre passa mais, ela sempre investiga mais do que eu gostaria de investigar, às vezes é cansativo, né? Hoje em dia eu sou uma paciente que vivo em rastreio, né? Então, eu faço a cada 6 meses tomografias, exames de sangue para poder calcular a taxa tumoral e ultrassom, e vivo nesse radar que às vezes é muito cansativo, mas eu aprendi que pela minha vida, qualquer coisa. Então, doutora Lilian, que é minha amiga maravilhosa hoje, se ela falar assim para mim, Patrícia, você tem que pegar um pirulito meio-dia e chupar esse pirulito na Ponte Rio-Niterói. Eu faço. Eu faço porque eu quero viver, né? Sou bloqueada, hoje tenho 38 anos e já estou em menopausa pelos bloqueadores, porque o meu receptor era hormonal, então eu não posso ter nenhum tipo de hormônio feminino no meu corpo, então eu aceitei a menopausa aos 35 anos de idade e eu luto com isso. Esse é o meu digníssimo esposo, um homem que eu tive o privilégio de reencontrar na minha vida, né, que segurou a minha mão de uma forma muito linda, né? Quem me conhece, quem está aí vendo, sabe o quanto o João foi importante nesse tratamento. 90% da minha força vinha muito dele, muito brincalhão e que segurou minha mão durante todo o meu tratamento. Aqui foi uma das primeiras quimioterapias, aí a unhinha ali preta, né? Isso aqui foi a quimioterapia vermelha, passei por 16 sessões, como disse, isso aqui foi o auge do tratamento, onde eu fiquei muito inchada, fiquei carequinha, né? Mas eu gosto de mostrar, isso aqui foi a radioterapia, foi um tratamento bem difícil, eu tive Covid, né? Essa aqui é minha cunhada, minha mãe, meu irmão. Então, o apoio foi fundamental. Aqui era eu quando conseguia sair de casa, minhas amigas se juntaram e pagaram um ensaio fotográfico para mim, como presente de aniversário. Isso aqui é eu como eu falei, sempre despida, me recusei a usar peruca, mas sempre falo com as meninas, vai no seu tempo, né? Vai no seu time. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que eu sou uma privilegiada, que eu tive uma família, tive amigos maravilhosos. Essa aqui é a Jane, que está aí conosco, sempre comigo, meus amigos de faculdade. É,
essa é minha família linda. Isso aqui foi o dia que eu raspei a cabeça. Eu tive essa atitude de raspar a cabeça antes que começasse a cair. Essa aqui foi a minha última radioterapia. Eu comemorei muito. Essa foi a última quimioterapia, olha, já com cabelinho. A última químio, eu fiz festa, só que a Jane comigo, quando eu tive Covid e tive infecção intestinal, fiquei internada durante 7 dias. E a minha família, essa é minha prima, enfermeira. Então, gente, assim, eu posso ver 1000 vezes, né, toda essa minha trajetória e eu me emociono. E eu sou grata, porque como vocês podem ver, eu tive o apoio. Eu tive o apoio das minhas amigas, da minha família. Na época fizeram vaquinha para mim, né? Uma vaquinha virtual que custeou todo o meu tratamento. Nunca andei de ônibus, graças a Deus, sabe? Tive todo o meu tratamento custeado pelos meus amigos. Meus amigos, eu tenho muita gratidão a Deus por isso, porque os meus amigos nem foram amigos que tinham condição financeira, não. Quem me ajudou foram os meus amigos que têm pouco, e eles fizeram essa vaquinha que custeou todo o meu tratamento. Então, que eu quero que vocês saiam daqui nessa manhã, né, de domingo, que vocês se disponibilizaram a ouvir. Palavra nenhuma volta vazia, eu tenho certeza. E a mudança que eu quero deixar na vida de cada mulher, né, as que estão do meu lado já fazem, porque eu meio que obrigo. Eu obrigo sim as minhas amigas, eu lembro, eu fico em cima, eu puxo a orelha, porque é o que eu falei anteriormente. Insubstituível é a sua vida, não é o que você produz. Não tem essa. Eu sou uma excelente intérprete, nananã, ppp, papapá. Se eu me for, amanhã tem outra no meu lugar. Nessa parte aí, você é substituível. No trabalho, na sua família, você é substituível, infelizmente. No seu casamento, a gente vê isso, infelizmente, né? A vida continua naturalmente falando. Seus lugares são ocupados em todas as áreas. O que você não consegue substituir é a sua vida. A sua vida. A raridade de ser quem você é. Então, eu me tornei uma pessoa que levanta essa bandeira de que nós temos que nos amar. Ai, como é que eu me amo? Tem gente que acha que se ama porque usa uma roupa cara, um sapato caro, um perfume caro. Eu acho que o meu maior ato de amor é sair da minha casa num sábado, de manhã cedo, para fazer um Papa Nicolau, para fazer uma ultrassom mamária, para fazer uma um exame de mamografia, né? Porque esse é o ato de amor que eu posso fazer por mim, né? Levantar, fazer um hemograma, né? Fazer um hemograma de que você precisa entender por que você está tão cansada, por que você está com sono. Às vezes, quando eu fui diagnosticada, a taxa de vitamina D no meu sangue estava baixíssima, baixíssima, né? E às vezes a gente não sabe o que que é. Aí, eu ouvi dizer que é isso, então eu vou fazer aquilo que a fulana fez, que eu vou me dar bem. E não é. A Jane minha filha, a Jane é viciada em exame. Essa tem que puxar para o lado contrário. Já fez, tá bom, né, Jane? A Jane eu tenho que parar ela. Tá bom, minha irmã, você já fez os exames. Então, eu acho que esse é o nosso maior ato de amor. E o que eu aprendi com o câncer, né, de mama, né, é que eu sou tão bonita da forma que eu desejo ser sem fardos, né? Sem fardos. Se eu quiser ter o cabelo preto, eu vou ter. Se eu não quiser, eu vou ter louro. Eu lembro que eu fiquei em cima da médica
quanto eu não taquei tinta nesse cabelo, eu não sosseguei. Hoje em dia eu sou uma pessoa que não passo vontades, me tornei uma pessoa que negava tudo para uma pessoa que fala sim para tudo, principalmente para a vida. Então você vai ver a Patrícia aqui, você vai ver a Patrícia indo em Minas Gerais para ir para um show que ela sempre teve vontade, você vai ver a Patrícia indo lá para o interior para conhecer a vovó de um amigo. Você é só falar bora que eu boro. Hoje em dia eu boro tudo, porque eu acho que eu perdi muito tempo da minha vida querendo me enfiar em padrões que eu não conseguia, que é, por exemplo, o padrão de ser uma mulher magra. Então, eu perdia muito tempo da minha vida. Às vezes, não saía de casa porque eu achava que não tinha roupa, porque eu estava me achando muito gorda, enfim. Hoje em dia, esses padrões caíram por terra na minha vida, me tornei uma pessoa muito mais feliz. E como eu falei, o que eu quero deixar para vocês, mulheres que estão aqui nessa manhã de domingo, que daqui a pouco vão ter os seus afazeres aí, voltarem para o leito da sua família, o maior ato de amor é se cuidar. Tá? Professoras, façam em janeiro, façam em julho, né? Deixem um tempo da sua vida para se cuidar, porque ninguém vai substituir aquilo que Deus te deu, que é a sua vida. Médico de mama é mastologista. Então, não procure ginecologistas para fazer exames de rotinas de mama. Esse foi o meu grande erro, mas foi um erro que eu praticava por não saber. Então, eu ia em ginecologistas para fazer e fazia ali o autoexame na hora. E, por incrível que pareça, 4 ginecologistas erraram o meu diagnóstico. 4. Não foi um, não foi dois, 4 ginecologistas erraram o meu diagnóstico, isso falado pela médica oncologista e pelo meu mastologista, pela minha mastologista. Patrícia, esse câncer aí não é novo, né? Um câncer, eram 5 tumores, e eram tumores que tinham toda a característica de um câncer e eles infelizmente erraram. Então ali, mas o que que houve? Eu estava fazendo minha parte. Você foi no mastologista? Não, doutora. Então a sua parte estava com uma lacuna que quase custou a sua vida. Então pequem por excesso e fazendo direitinho, vida longa para nós. Gente, a medicina está aí ao nosso favor, né? Nós somos privilegiadas, né? O que o pai da Meire falou é uma grande verdade. Hoje em dia, o tratamento de câncer ele é um tratamento assertivo. A tecnologia é divina. É algo que eu hoje sou encantada pela medicina, é pela tecnologia, porque eu fui salva por isso. Né? Exames detalhados que rastrearam minhas células, que permitiram que a quimioterapia sumisse com os nódulos de dentro de mim, sabe? E assim, eu sou uma apaixonada pela vida. Eu sou uma apaixonada por viver nesse momento. Eu poderia ter nascido há 30, 40, 50 anos atrás e poderia ter perdido a minha vida assim como uma tia, irmã do meu pai, perdeu para essa doença. Mas hoje não, eu venci essa doença, porque não há impossíveis. E a gente tem que se segurar nisso, né, na nossa fé. E se você, amiga, tem alguém passando por isso na sua família, no seu meio, no seu trabalho. Seja um apoiador, seja um ajudador. E eu vou ensinar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Na época, eu não queria saber de nada relacionado a câncer, porque isso lota quando você procura uma coisa no Google. O seu telefone começa a te mandar um turbilhão de coisas que enche a sua cabeça. E aí eu comecei a bloquear todo o conteúdo que mostrava câncer e procurava, isso era uma estratégia minha, tá? Até minhas bolsas do médico, né? Porque a gente ganha muitas coisas, muita cartilha, e é um turbilhão de coisas que você não dá conta, que eu escondia todas as bolsas do hospital dentro do armário e só pegava para ir para o hospital. Tirava tudo, passei a ver séries, às vezes eu queria ver coisas assim, que fala coisa fútil, mas eu ia ver uma coisa fútil para rir, um BBB da vida para rir,
para ter um momento que eu não queria saber. Então, teve gente que falou assim para mim: desculpa, Paty, eu não te mandei mensagem porque eu não sabia o que dizer. E isso é uma grande mentira. A gente sempre tem uma palavra para dizer. Então, dê um bom dia, mande uma piada, sabe? Pergunte como está. Não é invasão, pelo contrário. Eu entrei no câncer com um grupo de amigos e saí do câncer com outro grupo. Então, hoje em dia, eu faço amizades de. Eu achava que tinha amizade de muitos anos, e hoje em dia eu tenho amizades de 1, 2 meses, como é o caso de estar aqui em São Paulo e já ter uma rede de apoio maravilhosa na escola que eu trabalho. Eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu me permito novas amizades, novas experiências o tempo inteiro. Então, meninas, agora eu quero saber se alguém tem alguma pergunta e quero que vocês anotem isso, tá? Mamografia, ressonância não, gente, ó, é mamografia. Olha, eu sei o sinal, Meire, qual é o nome disso aqui? Mamografia, né? Mamografia, ultrassom mamária, Papa Nicolau, tá? Quem tem idade de fazer a mamografia tem que fazer todo ano ou a cada um intervalo diferenciado, o Papa Nicolau, e façam exames de sangue para ver como que tá as vitaminas das bonitas, tá? E que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês e obrigado por estarem aqui me ouvindo nessa manhã, tá? E aí eu gostaria Homens de saber. também, viu? Tem que fazer câncer, Homens também, porque eles claro, também têm câncer de mama, tem que fazer. verdade. E aí segue, amiga, vê se alguém tem alguma Alguém dúvida. gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer um relato, de repente contar alguma vivência que teve nesse sentido Jane aí? teve câncer também, é uma vencedora também. Então, Jane, conta aí Jane brevemente como Conte. foi sua história. Eu vou fazer de câmera fechada porque eu tô saindo, né? Que eu vou para o aniversário de uma prima minha. Eu tive, em 2016, eu descobri um carcinoma de células claras, um câncer típico de rim, foi no rim esquerdo. É assim que eu descobri, eu acredito que já estava comigo, né? Porque quando eu descobri esse tumor, né? Até então, eu só soube que ele era um tumor mesmo, maligno, em 2017, quando eu fiz a retirada dele do rim, porque ele é um tumor que encapsulou, né? Ele não afetou meu rim, então eu não retirei o rim, ele encapsulou, parecia uma bola de gude, como se estivesse passeando no meu rim, então eu retirei ele. Mas antes disso, quando eu descobri esse tumor, né? Foi uma dor da vesícula, senti uma dor muito forte na vesícula. Aí fui diagnosticada com mais outro tumor benigno, que é um armatoma. Ele ainda está na parede do meu reto, do lado direito, com 6 centímetros. Mas eu faço um acompanhamento de 6 em 6 meses, por isso que eu falei que eu sou viciada em exame, porque eu preciso estar vendo, né, como é que está o processo dele, mas ele está estagnado, né? Além disso, eu também tenho uns outros cistozinhos que não vem ao caso falar, né? Mas só realmente nessa questão desse tumor, que ele é benigno e está comigo, né? Foi uma fase muito difícil. Eu só retirei ele em 2017, né? Porque o plano de saúde ainda não cobria, porque quando eu descobri esse tumor, eu só estava com 2 dias de plano de saúde, foi uma coisa muito incrível, né? Mas eu retirei em 2017. Com isso, eu também tirei um nódulo no fígado benigno e tirei a vesícula. Depois de 2 meses, eu retirei não, fiz uma punção, né, desse armatoma, que é no reto, né? E em agosto eu fiz mais uma vez mais uma punção, só que ele retorna, né? É um tumor congênito, né? Então ele está sempre retornando e devido a isso eu faço esse acompanhamento. É uma fase muito difícil, como a Patrícia falou, eu achei também que eu ia morrer, que eu ia deixar meus filhos, que eu não conseguia. Eu falei assim, meu Deus, eu estava nessa vida aqui, mas assim, poxa, eu não vou conhecer nem meu neto e tudo mais. Foi uma fase muito difícil. A Patrícia, nesse momento, ela
também estava passando uma fase complicada, como ela relatou, em relação ao ex-marido dela, né? Que foi uma fase muito dura para ela também. Mas eu acredito, claro, com certeza, em orações, todos estavam comigo, né? E assim eu vou seguindo, né? Se eu falar para você que eu não tenho medo, eu estou mentindo. É uma coisa que ainda eu tenho um pouquinho de medo, tenho sim, né? Porque, sei lá, eu, mesmo sendo agarrada com Deus, com toda a fé que eu tenho, com os amigos que eu tenho, como a Patrícia fala, calma, Jane, para, Jane, ela sempre fala isso. Eu admiro muito a força dela, sabe? Que era uma mulher para não estar mais aqui, mas Deus sabe de todo o compromisso dela aqui nessa vida dela, aqui na Terra, né? Eu falo isso, ela me conhece, eu sempre falo isso para ela. Seu depoimento, Meire, também foi importantíssimo. Muito obrigado pelo seu relato. Estar aqui e falar um pouquinho para mim também é muito importante. Muito obrigada, Patrícia, Meire e a todos que estão presentes. Gratidão e só orem por mim, por favor. Orem por todos nós, né? A gente vive num planeta que os humanos enfrentam humanos, né? Então, e a gente vai seguindo. Um grande beijo. Sim, Jane, aí eu vou já fazer um convite, né? Eu faço parte da Egrégora Gratitude, né? Nós somos um grupo de amigos que se reúne virtualmente todas as quartas-feiras, às 20 horas, para fazer vibração de cura, tá? Então, você depois me passa seu nome, que eu já ponho na lista para quarta-feira, e quiser participar, será sempre bem-vinda para a gente levar essa energia. É um grupo, a gente fala que é aberto, né? Para todas as religiões, não tem vínculo religioso nenhum. Aliás, toda semana é um voluntário que faz a condução e depois tem um bate-papo com temas relacionados ao conhecimento de uma forma geral, todos são bem-vindos. Nós temos uma agenda que já está lotada para este ano, né, tanto de vibração quanto de temas para esse bate-papo. E esse grupo está fortalecendo justamente nisso, né? Que a gente acredita que formando uma corrente grande, a gente vai mudando. O mundo está da maneira como está por conta da vibração e do pensamento de algumas pessoas que vieram antes, né? E que está em nossas mãos a gente mudar como será para o futuro, né? Então a gente está nesse trabalho de trazer pessoas para fazer o lado positivo vencer, né? E aí vocês. Ah, sim, isso muito me interessa, né, Patrícia? Eu sou suspeita para falar. Eu adoro passe de cura. É, Rapidinho Legal. ela abriu a câmera. por isso que eu abri a câmera. Pô, eu adoro, eu gosto muito. Ai, Meira, É uma ela coisa que eu ama. já faço mesmo. Faz Patrícia mesmo, ela conhece, é né? maravilhosa, muita fé que ela tem mesmo. Então, é isso aí. Obrigada. Só abri para Nossa, agradecer. Jane, a gente podia ter combinado e ter posto Libras nisso, né, mulher? Nessa Ah, palestra foi. uma outra oportunidade eu faço. Só a Patrícia me avisar, eu faço. Não tem problema, não. É. Aí a gente vê o vídeo para passar direito, né, Paty? E a Sim, gente amiga. faz, porque eu acho importante a gente levar em Libras também essas Sim, informações. vamos fazer isso. Vamos fazer Sim, sim. Eu vamos vou fazer tentar sim. entender o que que aconteceu aqui com esse vídeo. Porque, assim, presencialmente não dá problema, né? Mas virtualmente tudo acontece, parece uma coisa, né? Tem uma perguntinha, amiga, no chat aí. Dá uma olhadinha. Sim, eu ia te pedir mesmo, para você dar os sintomas, o como reconhecer, né? Então, geralmente, né, eu aprendi uma coisa de uma forma, falando assim, de uma forma que a gente possa entender. Nenhum caroço em nós pode crescer, né? Nenhuma mancha, nenhum caroço em nós pode crescer, porque o aumento desse nódulo significa que tem alguma coisa alimentando isso, né? Então, o aumento de uma mancha, o aumento de um nódulo, de um caroço, de um sinal, por exemplo, a minha avó teve câncer, de pele, então era uma verruguinha aqui que parecia despretensiosa, que começou a crescer.
Então, nada pode crescer em nós, né? Temos que procurar rapidamente o médico, né, especialista, não sabe qual é a especialidade, vai no clínico geral, que aí você é encaminhada. E aí Cântia Silva perguntou, queria perguntar se na pele do seio pode aparecer algum aspecto diferente que possa também ser um sinal. Sim, o meu, por exemplo, o meu seio direito, em cima do nódulo, tinha um aspecto real de uma casca de laranja. Então, os poros mais abertos, furadinhos, né, meio enrugadinho. E outra coisa também que tinha é que a minha prolactina foi atingida, né, o duto do leite, e aí do seio esquerdo vazava um líquido branco. É, também era um sinal que não é preocupante. Tem mulheres também que produzem, né, quando o hormônio está alterado. Então, assim, meninas, eu acho que a maior dica é exames de rotina, exames anuais, né? Não tenho que viu qualquer coisa que você não sabe do que se trata, não vá para o Google, porque se você for para o Google, com certeza você já está na beira da morte, o velório é depois de amanhã, né? Porque o Google, ele é uma coisa que enlouquece as pessoas, né? Então, assim, a minha grande dica é procure os especialistas de rotina, né? Ginecologistas, mastologistas, eu não sei qual que é, clínico geral, se cuidem dessa forma, estejam sempre com o hemograma de vocês em dia, porque não tem errado, fazendo certo não tem como errar, né? A gente fazendo dessa forma é uma forma que a gente se cuide e se assegure de que é tão bom ter um médico que te acompanha. Outra coisa muito importante, guardem seus exames, não joguem fora. Pelo menos por 5 anos, né? Eu acredito que seja importante, a Jane sabe disso. Eu fazia muito isso, eu jogava os exames fora. E aí não tem como acompanhar. Então, você fez uma ultrassom mamária, você guarda essa ultra, na próxima ultrassom você leva. Você fez uma mamografia, na próxima mamografia você leva. Porque é dessa forma que, por exemplo, o médico, quando ele identifica um cisto ou um nódulo, não é naquela hora ali que ele vai dizer assim, olha, faça uma biópsia, às vezes não tem tamanho. Então, o médico vai dizer assim, olha, vamos acompanhar, daqui a 6 meses a gente vê. Então, você guarda esse exame e leva, se cresceu, o médico vai então entrar com a biópsia para ver do que se trata. Tá bom, Cântia? Eu espero ter respondido a sua pergunta. A Jane quer Jane quer fazer uma falar? pergunta, né, Jane? É assim, Patrícia, você acha que as mulheres acima de 35 anos, em vez de procurar um ginecologista, por ter essa dúvida, né, por causa desse aumento, né, do câncer de mama, ir para um mastologista ou não? Acima de 35 anos, 30, você pode dar uma luz, por Eu acredito que a partir dos 30 anos, que eu descobri essa semana através de um podcast, que o médico disse que fizeram uma pergunta, né? Qual que é a idade certa de procurar um médico que cuida de pessoas idosas, né? Qual é o nome do médico, irmã? Esqueci. geriatria. Geriatria. E aí eu descobri, né, nesse podcast, que a idade para procurar um geriatra é 30 anos. Olha isso, gente, parece loucura. E aí o médico disse que o seguinte, a partir dos 30 anos a gente não tem mais o que produzir de novo no nosso corpo. E aí, a partir daquela idade ali, são os sobes e desces de uma saúde de uma pessoa que vai envelhecendo, né? E graças a Deus por isso. Outra coisa que eu aprendi a valorizar muito é a idade, né? Que, eu olhava para as senhoras fazendo tratamento e eu pedia a Deus a virtude de chegar àquela idade, coisa que antigamente eu morria de medo de envelhecer. E envelhecer é uma dádiva, é um presente envelhecer. Então, assim, eu deixo essa dica para vocês.
a partir dos 30 anos, né, 30, 35, enfim, porque eu nem cheguei a fazer a mamografia de uma forma que seria com a idade de 40 anos, porque eu fui diagnosticada com 35 anos, né? E aí eu fiz a mamografia já diagnosticada com câncer, porque eu falei para a doutora que eu queria saber como que era, que as mulheres dizem, ai, que dói muito, que dor, que não sei o quê. E para eu ter uma bagagem para falar, então eu pedi para a médica, eu quero fazer. Já no final do meu tratamento, quando eu fui fazer os exames para fazer a mastectomia, eu fiz a mamografia, incomoda, mas eu vou te falar que não é uma coisa que um bicho papão de 7 cabeças que você não vai aguentar e nem o seu seio vai ser arrancado naquilo ali. Então tem muito mito em cima disso, as pessoas vão fazer, deixam de fazer por medo de pessoas que não têm capacitação clínica e ficam, que isso é horrível, que é uma dor insuportável. Não é, gente. Dor insuportável é você não ter um diagnóstico no tempo certo e quando vê a doença já está avançada. Isso é uma dor insuportável. O resto a gente dá conta, tá? A gente dá conta de pulsão, de exames de imagem. A Jane sabe disso. Eu enfrentei a ressonância magnética, um medo que me deu daquilo, me descobri com claustrofobia, mas eu enfrentei, porque maior é a minha vida, né? É a sensação de sobreviver. Eu tenho que sobreviver. Então, haja o que houver, vida. Então, é o que eu deixo para vocês. Então, meninas, mastologista, qualquer sintominha, um carocinho, glândulas durante a menstruação aumentam as glândulas, eu não sei o que fazer. Mastologista, meninas, tá? Minha maior dica, eu acredito que seja essa. Renata maravilhosa, Jane, acho que é a nossa chefinha que tá aí. Te amo muito, saudades. Meire? A Cíntia está deixando aqui uma fala que ela tem nódulos na tiroide, né? E que faz acompanhamento. Tá certíssima, Cíntia. Antes era anual e agora está mais próximo, mais de 6 em 6 meses, até para estar monitorando melhor, eu acho, né? E é esse o Sim, caminho, monitorar para qualquer alteração, entrar com o tratamento certeiro, porque isso. graças a Deus a medicina está avançando cada vez mais, né? Mais assertivo hoje em dia já tem. Eu tenho um amigo, o Roberto, que fez a live conosco sobre a nossa vida na Libras. Ele tinha o câncer no mesmo lugar do Leandro, da dupla Leandro Leonardo. Ele fez o tratamento Viu? certeiro e hoje ele está aqui também para. Isso aí. A medicina é uma coisa incrível. Cíntia, eu não estava conseguindo identificar, o nome está meio erradinho. Isso aí, tá certíssima. Continue, né, acompanhando, não deixe para lá, tá? Em primeiro lugar, a sua vida é preciosa, que nós somos preciosas, tá? Alguém Meire. mais tem alguma pergunta? Se não, a Neide está chegando agora. Tem alguma pergunta ou relato para fazer em relação a isso? Bom dia, gente. Desculpa minha cara. Bom Cheguei dia, atrasada. Neide. Agora que eu lembrei. É, eu queria falar uma coisa. O que eu ia aqui? Eu queria falar, eu faço esse exame mastologista desde os 30 e poucos anos, né? Porque minha mãe já teve câncer da mama. Hoje eu tô com 60. Aí o médico falou que não preciso fazer mais. Será que é verdade isso? É sim, a Neide, é sim. É sim, é, dizem que tem, né, um tempo e aí a Uhum. mamografia se torna. Eu acredito, Neide, que seja pela. Você já está na menopausa? Já passei. Então, parece que os maiores riscos são enquanto as mulheres estão no período de ovulação, de hormônio.
tanto que eu fui bloqueada hormonalmente, né? Como eu disse anteriormente, não sei se você estava aqui, eu comecei a ser bloqueada hormonal com 35 anos de idade. E aí parece que eu ouvi falar até essa semana, né? Que realmente a idade é essa mesma, a partir dos 60 anos não é mais necessário, porque o câncer de mama, a partir daquele momento ali, parece que ele não consegue existir por conta da falta do hormônio, né? E aí pode ficar tranquila que é sim. O câncer, eu acredito que seja em caso do câncer de mama, né? E aí os outros tipos é cada um na sua caixinha. Mas o câncer de mama, pelo que eu li, sim, a partir dos 60 anos, as mulheres não precisam mais fazer a mamografia. Ai, que bom saber disso. Parabéns, Obrigada, obrigada. parabéns. Que bom que você começou a se cuidar tão jovem. E é isso aí, o caminho é esse. Você está aí esbanjando saúde, né? No auge dos Sim, seus graças a 60 Deus. anos e que Deus nos dê essa longevidade, é o que eu peço todos os dias. E amém. Obrigada, tá? Nada, meu bem. É outro fato importante que a Neide lembrou, né? Se você tem na sua família pais ou avós que tiveram qualquer tipo, o seu cuidado deve ser maior, Redobrado, com né? certeza. Cíntia? Eu vou fazer a pergunta por voz agora, para fazer me entender melhor. Essa fala sua que você trouxe agora, eu não sabia. E por que, então, no caso, a avaliação com. Esqueci como que é o nome do exame. É só feito a partir de 50 anos, se o câncer de mama ele tem esse esse fator, né, de ovulação ainda maior, porque então não diminui esse, como é Na que fala, verdade, a essa partir dos idade 40 anos que a a partir de mamografia é 40, né? solicitada, né? E eu E acho um grande erro, eu acho um grande erro, porque eu fui vítima disso, né? De ter 35 anos e cada vez mais jovens as pessoas são diagnosticadas com câncer de exatamente mama, isso que eu né? ia perguntar, né? Muitas mulheres muito mais jovens estão sendo diagnosticadas agora. Então, assim, se eles diminuíssem essa questão da idade, né, para que fizesse a mamografia, essa janela aí talvez seria bem mais aberta e o diagnóstico seria cada vez mais precoce, né? E com essa Exatamente. fala aí do hormônio, eu também compreendi, porque como eu tenho esses nódulos na tireoide, como eu falei aí, eu tenho já desde os meus 20 e poucos anos, eu fui identificado esses nódulos, e hoje em dia eu tenho 33 anos, e eu, anualmente, eu vinha acompanhando. Todo ano eu fazia um exame para ver se estava tudo bem, se estava, né, se não estava crescendo, se desenvolvendo. E um fator, né, que a endocrinologista ela me proibiu de tomar anticoncepcional, porque era um fator De ali risco. prepotente de risco para poder que aumentasse, né, esse risco dos nódulos, eles fazem essa mutação genética e quando tem casos, né, de já que tem ali uma predisposição. Então, é muito isso. Alguns cânceres têm esse fator, né, que o hormônio ali pode, e principalmente hormônios sintéticos, pode piorar a situação. Cíntia, eu particularmente acredito que eu fui vítima do anticoncepcional injetável. Eu acredito, analisando a minha situação, eu acredito que realmente no início eram nódulos de gordura que passaram por mutação, como você disse aí, e através do anticoncepcional injetável, que eu tomei durante 2 anos o anticoncepcional que eu parei de menstruar, né, que é a Depo-Provera trimestral. Então, fiquei 2 anos sem menstruar, e a partir do momento de 2017 que eu percebi aqueles nódulos aumentando depois que eu comecei a tomar esse anticoncepcional. Então, eu sinceramente me tornei uma ativista contra remédios anticoncepcionais. Eu acho que é um grande veneno e que tem outras formas, né? Hoje em dia eu uso DIU de cobre
A princípio, eu fiz a avaliação e como por ser muito nova e uma gravidez seria de extremo risco, a médica optou por colocar o DIU de cobre, porque tem o DIU hormonal, mas não é indicado para quem tem casos, né? E aí eu uso o DIU de cobre e vivo bem, graças a Deus. Pode falar, Cíntia. Só acrescentar outra fala sua aí que é interessante, assim. Eu também, eu tive o meu diagnóstico desses nódulos devido eu ficar um ano tomando essa mesma injeção aí que você, de anticoncepcional, eu tomei por nem foi um ano inteiro eu tomando, eu tomei acho que 3 meses, não, 2 meses ela, e eu tive muito mal-estar, passei muito mal, e eu comecei a adormecer um lado do meu corpo, É muito e, perigoso. e aí eu tinha cefaleia muito recorrente, muito forte, e aí eu passei no médico, o médico suspendeu o uso dessa Depo-Provera, ela é assim como a gente conhece, né? A que eu tomei. E aí, só que mesmo eu parando de tomar, eu fiquei mais um ano sem menstruar, e aí eu ia no médico, Exatamente. e eles questionavam se eu estava grávida, mandavam fazer exames e eu não estava grávida. E aí foi que eles foram passando exames para tentar descobrir o que é que tinha acontecido comigo. E aí foi que chegou, né, nos nódulos da tireoide. Então, isso, né, essa questão que você pontuou, que você acha que essa injeção teve essa ligação, eu também acredito que no meu caso também foi a partir isso que eu tomei somente 2 meses, de 3 meses. Então, foi 2 seis meses, ciclos, né? 2 ciclos, e ela fez muito mal a mim, muito Eu mal fiquei mesmo. mais de um ano sem menstruar também por causa dela, depois que eu parei. Mais de Isso. um ano sem menstruar também, mesmo depois de ter parado. Bem complicado. Exatamente, e os médicos aqui no meu caso, eles nem imaginavam, eles achavam, não, o remédio não pode fazer isso. Como que É. o remédio faz isso? Eles não têm nem ciência do que esses medicamentos podem fazer no nosso Mas na organismo. bula tá lá escrito, assim, se a gente lesse, a gente nem chegava perto, né? Muitas coisas ruins atreladas ao anticoncepcional. E realmente, se a gente lesse a bula, a gente não tomaria, não, né? Hoje em dia eu sempre falo para as minhas amigas, tem outras Verdade. formas. Tem outras formas. E Obrigada, que viu, bom que você tá Cíntia? bem, se cuide sempre, tá? Prazer falar com você. Obrigada, é um prazer falar também. Obrigada pela troca. Achei muito Imagina. importante e essencial isso, viu, gente? Um bom dia. Bom dia. Mas E alguém gostaria de falar alguma coisa? E aí eu gostaria de pedir para quem pudesse abrir a câmera para a gente fazer uma foto de todas. aí. Oi, Eli. Olha, o que a vida me dá, Meire. Acabei, né? Elisângela, professora da Vicente Amata, e uma das que tem me Olá, acolhido. prazer. Muito, muito obrigada. Prazer, meninas. Muito obrigada pelas trocas. Hum, Foi muito bom, né? Sorriam. Tirar mais um. Legal. Pati e todas as outras presentes, muitíssimo obrigada. Né? Eu vou salvar, vou pôr lá no YouTube, passo o link para vocês, passo para a Pati passar para a rede dela também, porque eu acredito que essas informações têm que chegar ao maior número de pessoas. E já está combinado, né, Jane? Vamos ter que remarcar para fazer em Libras, porque é importante todo mundo saber. Vamos. Aí vamos ver se a gente faz, amiga, apelo, não sei se é a do Patinho, né, amiga? Como a do Patinho. A do Patinho, a do YouTube, qual é o nome, Jane, do programa? Não é o stream? Isso. Ah, pelo stream? Que Ah, é mesmo? fica salvo lá, né, Aí no fala mais correto, YouTube. stream. Um beijo, Tá meninas. bom? Foi um Muito grande obrigada. prazer. Um excelente domingo para vocês, saúde em abundância. Amém.
Tchau, amor. Obrigada. Obrigada. Bom dia para você Tchau, também. bom Tchau. dia. Tchau. Tchau, tchau.